Não, eu ainda não acredito que a Melanie morreu. Calma. Vamos ter calma. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole. Aqui a gente fala de série, fala de filme, faz crítica, final explicado, fala das coisas tudo aí. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá o like e fica aqui pertinho. Expresso da Manhã encerrou sua segunda temporada nesta semana com seu 10º episódio, chegando na Netflix no dia 30 de março. Mas esse vídeo é pra quem já assistiu tudo, tá a fim de comentar o final da temporada, então aqui a gente vai dar nossa opinião, a gente vai explicar algumas coisas do final, é spoiler o tempo todo. Se você ainda não viu, vai assistir e depois volta. Vamos começar esse vídeo dizendo que sim, a gente caiu do cavalo. Sim. A gente tinha uma teoria de que a Alex era filha da Melanie e do Wilford, mas não é. O Wilford, desgramado que é, criou a Alex, mas como uma ferramenta, pensando nos planos lá do futuro. Ainda mais porque ele sabia que a Melanie ia sentir uma culpa gigantesca por ter deixado essa filha e ele ia querer usar essa culpa a favor dele. E aí, além disso, a menina se mostrou um talento, né? Toda agilizada, toda sensitiva ali como maquinista. Super inteligente, e o Wilford parece meio preguiçoso nessa função, né? Ele não quer ficar ali sentadinho vendo neve. Ele quer aproveitar a vida de luxo enquanto todo mundo trabalha pra ele. Então vamos lá, pra entender a problemática da temporada, é legal a gente voltar lá no início, quando a Melanie coloca aquela bomba na trava central. Ela explode o mecanismo dessa trava e faz com que o Big Alice e o Snowpiercer não possam mais ser separados. Por isso que a partir daí eles são considerados um só trem de 1034 vagões. E a gente ouviu isso em todos os episódios, né? Sim. O plano inicial do Wilford no início dessa temporada era desacoplar o Big Alice do Snowpiercer para que todo mundo morresse congelado quando isso acontecesse. Porque o Snowpiercer ia estar danificado, não ia ter como conter o frio. Aí depois ia acoplar de novo o Big Alice e reiniciar todo o processo, porque só ele tinha condição de fazer isso. Ou seja, ele queria matar geral pra pegar o trem de novo e ficar só com a galerinha que já tava no Big Alice. Então essa foi a primeira estratégia dele para tentar tomar o trem de volta. O genocídio não deu certo, aí ele parte pro plano B, que é tentar manipular todo mundo para ser visto como o líder ideal e desestabilizar a administração do Layton. E aí a coisa se transforma numa guerra fria muito tensa, de jogos de poder, de manipulação em massa, de muita coisa sendo arquitetada ali na surdina, enquanto o povo nem sabia o que realmente estava acontecendo. E é aquela coisa das fake news, né, pessoal? A gente conhece bem. O Wilford criou aos poucos um ambiente insustentável pro Layton, implantando umas mentiras aqui, causando umas desgraças ali, isso tudo pra ferrar com a aceitação do Layton pelo povo do trem em geral. Pra na cartada final, quando a coisa já estiver bem feia pro lado do Layton, ele se mostrar como o único salvador possível do rolê, o líder original. E com o povo acreditando em qualquer merda que ele fale, ele pode fazer o que ele bem entender com esse trem. E essa manipulação é tão poderosa que quando o Wilford reativa o módulo divino e se comunica com o pessoal do trem dizendo que o Snowpiercer tá salvo, a gente ouve lá de baixo o povo gritando o nome dele. Wilford! Exaltando um cara que na real é perverso e cruel e não pensaria duas vezes em matar todo mundo que tá ali. Inclusive já pensou e já tentou. Enfim, eu fiquei arrepiado com essa cena. Entendedores entenderão. E é uma coisa louca porque a religião também é uma arma dentro desse trem, né? Os seguidores do Wilford, inclusive, são chamados de crentes do Wilford. Porque essa devoção toda ao Wilford virou meio que uma religião mesmo, né? O cara é tido como o criador. Se o trem é tudo que eles têm e o cara é o criador, então, consequentemente, eles devem as suas vidas ao Wilford. Essa é a lógica do rolê. E é exatamente isso que o Wilford quer alimentar no pensamento coletivo da galera. É total complexo de Deus. A ponto de ser um pastor a pessoa que vai convencer 8 pessoas a matarem em nome de Deus. De Wilford. E essa é uma metáfora real ao fanatismo religioso que causa essa cegueira absurda. E eu curti demais a construção do Wilford, porque é um vilão perverso, cruel, mas extremamente importante pra esse contexto que eles vivem ali. Importante pro conflito, porque eu quero que ele se lasque. Não, a gente tá falando de roteiro. E é um poder de entrar na cabeça das pessoas e fazer elas tentarem se suicidar por conta dele. É um sadismo absurdo. A gente vê isso acontecendo com o Kevin, Sim. Aí depois a gente vê um flashback da Audrey, né, que ela fez a mesma coisa. Sim. E falando nisso, o que você acha? Ela tá fechada com o Wilford mesmo? Não tem volta? Nossa, o ódio que eu criei dentro de mim, eu não consigo nem descrever. Eu tô bem dividido, mas eu acho que vai ser muito difícil do roteiro conseguir contornar todas as cagadas que ela fez nessa temporada. Mas por mais que eu tenha ficado com ódio, eu sinto em algum lugar aqui dentro que é isso que eles estão tentando fazer. Eu acho que ela ainda pode se virar contra o Wilford. Mas aí tudo isso seria um plano a longo prazo pra ferrar com ele de vez. Então, é bem difícil de aceitar que ela esteja se sujeitando a certas coisas, passando pano pra tanta coisa, mas na real eu acho que ela é muito mais especial do que a gente imagina, em relação à sensibilidade, ou talvez até uma clarividência, sei lá. Talvez ela esteja olhando lá pra frente, esperando a hora certa de dar o bote. Que é isso? O bote.
E ela fala pra Zara no final, né? Somos as mesmas pessoas de sempre, sobreviver. Pois é. Então ela realmente pode estar fazendo todo mundo acreditar que ela virou a casaca pro Wilford não duvidar dela em nenhum momento. E aproveitando o gancho da Zara, a gente sabe que ela tá grávida, ok, e que o Wilford coloca as grávidas num lugar de privilégio. Por conta da escassez de crianças, eles precisam pensar na continuação da humanidade e quase todas as pessoas estão estéreis. Algo que a Melanie estava preocupada desde o início, porque ela tentou colocar Sim. os geneticistas no trem e o Wilford foi lá e matou todos eles. Exato, e aí nessa mesma conversa com a Zara, a Audrey diz que o Wilford não precisa do corpo dela, e só do útero. Pois é. Então provavelmente o plano dele é apagar a memória, a consciência da Zara e usar o corpo dela como máquina de reprodução. E provavelmente também filhos dele mesmo, né? Ah, óbvio. Filhos dele pra continuar o rolê. Pra que ele vai querer botar um filho do Leighton lá? Essa é uma teoria nossa, mas que pelo andar das coisas a gente acha que faz super sentido. Agora sobre o CW7 e esse processo de aumento de temperatura. A gente viu no primeiro episódio dessa temporada a Melanie encasquetar com a neve e com isso iniciar uma pesquisa sobre os componentes desse floquinho de neve que ela pegou. E chegou à conclusão que o CW7 está começando a se dissolver, minha gente. Voltando pro início da coisa, pra quem não lembra, esse CW7 foi lançado na atmosfera com o objetivo de conter o aquecimento global, mas deu errado, congelou a parada toda. Ele formou uma camada ao redor da Terra, impedindo que os raios solares entrassem. E o que está acontecendo agora? Esse tal do CW7, bem aos pouquinhos, está começando a cair e a se dissolver dessa camada. Ou seja, em algum momento que a gente ainda não sabe quando, os raios solares vão voltar. E o Brasil vai voltar a ser um país tropical. Ufa! Então a estratégia da Melanie e da equipe é identificar com esses balões meteorológicos em que lugar do planeta isso vai acontecer antes ou já está acontecendo. Agora vamos falar sobre a Josie, que está programada para ser um Bob de gelo 2.0. A função do Bob foi andar em cima do trem por quilômetros e quilômetros naquele fio da porra para enfiar aquela marreta, martelo, parafuso, prego gigante no coletor para ferrar com o sistema de tubulação do trem. Já a Josie teria uma outra função pro Wilford, que a gente não sabe ainda exatamente qual era, porque no fim das contas, lá no final, ele agiu por improviso. E caso você tenha perdido como é que a Josie ficou viva e chegou nessa situação, depois dela ser congelada pela Melanie lá no episódio 7 da primeira temporada, ela foi levada ao hospital e incrivelmente tratada como uma desconhecida. E realmente ela estava irreconhecível ali, né? Aí o Wilford, bonzinho que só, ele se prontificou a cuidar dela. A falar pros Redwoods tirarem a dor, curarem a Josie, mas obviamente já pensando em transformar ela num monstrinho de gelo. Outra coisa, a gente mal viu Miles nessa temporada. Pois é. Mas tem algo que talvez você não se lembre. Na primeira temporada ele foi levado pra primeira classe, pra escola, tava sendo treinado pra ser maquinista. Então provavelmente ele vai voltar como maquinista teen nas próximas. Por isso que ele não apareceu nessa. Ele tá estudando, tá ocupado. Ele com certeza vai surgir como um novo maquinista prodígio. Podem apostar. Ainda mais que tá faltando maquinista, né, gente? E tá faltando, como é que fala? Engenheiro também nesse trem. Eles vão ter que fazer uns vestibular ali pra formar umas pessoas. Agora sim, sobre o final. Nossa, achei que não ia chegar nunca. Rolou uma revolta maravilhosa do Leighton e da Ruth. Eles, sem alternativas, passaram a matar as pessoas pra conseguir chegar onde eles precisavam chegar. A Melanie tá viva, eles precisam buscar ela, então a alternativa é pegar aquele caminho loucão lá de novo das montanhas, que é meio perigoso e tal, mas não tem outra opção. Acontece que a demônia da LJ percebe que a Alex está se comunicando por códigos com o Ben e abre a matraca pro Wilford. Nossa, eu já não vou com a cara dessa menina, não é de hoje, detesto ela, e ela me faz isso ainda. Aí o Wilford acelera o Big Alice, o Ben freia o Snowpiercer, o Wilford de novo acelera o Big Alice, freia o Snowpiercer pra Melanie tentar subir, mas ela não consegue, a gente sabe disso desde o sexto episódio. Eu fiquei pensando quando eu assisti o sexto episódio, porra, eles já optaram pelo caminho das montanhas, o que rolou que eles passaram rapidão daquele jeito? O que rolou foi o Wilford. Aí a Alex tem uma brilhante ideia pra tentar salvar o rolê, que é desacoplar os 10 primeiros vagões. Assim eles conseguiriam voltar pra pegar a Melanie, e sendo só 10 vagões ia ser muito mais rápido. Então eles salvariam a Melanie e ainda iam conseguir alcançar o Big Alice e o Snowpiercer. Tá meio doida essa ideia, mas a gente confiou. O Bulk tava tentando destravar isso manualmente, o Wilford mandou o exército dele pra impedir. Inclusive, nessa cena aí, o Bulk pode ter morrido, né? A gente não tem essa resposta ainda. Enfim, a questão é que o plano de desacoplar também não deu certo. Aí a Josie, rainha do gelo, obviamente não nos decepcionou e meteu a lança lá naquele vagão do aquário, fazendo com que a água do vagão congele e arrebente inteiro, separando os 10 primeiros vagões. E, gente, sobre esse improviso do Wilford de mandar a Josie pra essa missão, ele realmente não sabia da ligação dela com o Leighton. Eu fiquei achando estranho isso o tempo todo, mas enfim. Aparentemente foi justificado porque ela foi levada como desconhecida, além de ser um projeto secreto do Wilford, né? Ele não ficava falando
dela pras pessoas. A gente aceita, mas é um pouco estranho ele ter sido tão ingênuo em relação a esse plano. Aí eu já tava felizão. Melanie vai entrar no trem, vai trazer os dados todos, todo mundo feliz, reunido, contando pra todo mundo que comeu uns ratinhos lá. Eu fiquei com muito nojo disso. Triste ilusão, né? A Melanie não tava mais lá na estação, mas deixou os dados todos cuidadinhos, separadinhos e quentinhos ali. E ela deixou escrito que depois de comer todos os ratinhos, acabou o ratinho, ela botou o capacete e aí pôde encarar a brancura em paz. Ou seja, ela foi dar uma volta na neve, sabe Deus pra onde, mas meio que encarando já essa morte iminente. Mas detalhe, quando a Melanie chega nessa estação, a temperatura é menos 122 graus. E quando o pessoal chega, é menos 97. Então tá aquecendo mais rápido do que a gente imaginava. É algo a ser considerado. E outra coisa, a Jennifer Connelly já tá confirmada na terceira temporada. Ela vai fazer só um flashback ou ela tá viva? A galera tá revoltada que a Melanie morreu fora da tela. Eu mesmo, eu não consigo aceitar essa morte. Eu também. Mas a gente tem que pensar também que é justamente isso que faz a gente ter ainda uma esperança. A gente não viu esse corpo. Pra quem não sabe, a Netflix tem um acordo de distribuição internacional de Expresso do Amanhã, mas quem decide mesmo sobre a renovação não é ela, e sim o TNT. E em janeiro, antes mesmo da segunda temporada estrear, o TNT já confirmou a renovação, então tá garantido. Tá, mas sendo bem sincero, o que realmente importa pra mim agora é saber se a Melanie tá viva ou tá morta. Qual que é a tua opinião? Eu acho bem difícil que ela tenha sobrevivido, porque essas montanhas rochosas, elas ficam ali no meio do Canadá. E quando a gente vê o mapinha, as áreas mais quentes são principalmente na África e na Ásia. Então acho que é muito difícil ela ter conseguido chegar em algum lugar mais quente pra sobreviver. Não, mas eu acho que pode surgir algum outro lugarzinho quente, entendeu? Esses que você tá falando são os maiores, mas vai que vai surgir um pico ali, um negocinho, um montezinho mais quente. Ela fica ali esperando, comendo rato de novo. Gente, eu não sei, eu acho, eu sinto que ela não tá morta, que ela vai aparecer, alguma justificativa a série vai dar. Se essa justificativa vai fazer sentido ou não, aí é outra história. Mas daí que começa a se perder, né? Porque morre, não morre, some, não some. Enfim, eu adorei a segunda temporada. Eu fiquei meio bodeado com alguns episódios lá no início, porque eu achei que alguns estavam meio arrastados, umas histórias meio não interessantes. Como tem muito personagem, é lógico que a gente não se interessa por todos, e isso vai me enchendo o saco às vezes, eu confesso. Mas pensando na temporada como um todo, eu achei o desenvolvimento muito legal, eu achei que o personagem do Wilford é extremamente interessante, e a temporada expandiu ainda mais as possibilidades desse universo todo. Tem muita coisa pra criar em cima dele, e isso me deixa muito, muito empolgado para as próximas temporadas, sabe? Ai, gente, eu tava mega empolgado pra essa temporada, curti muito. Ela me causou reações, coisas que eu não senti na primeira. E eu preciso enaltecer a minha joia bruta arrependida, Ruth. Ela foi maravilhosa nessa, Foi. né? É com certeza a minha personagem favorita dessa temporada, cresceu demais, conseguiu transformar o que a gente sentia por ela, pelo menos transformou pra mim, eu consegui entender toda essa devoção dela pelo Snowpiercer, esse propósito de vida que ela tem. Enfim, eu amei. Carismática, leal, debochada, arrasadora, rainha do trenó tudo. Aí você vai me dizer, mas ela fez um monte de merda. Fez, eu sei, mas eu gosto dela mesmo assim. Então é isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Segue o Instagram do canal Rocambole, que tá tendo um conteúdo bem bacana por lá. Deixe seu like, porque isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito, não custa nada. E não sai daqui sem deixar nos comentários o que você achou da temporada em si, do final da temporada, e principalmente se você acha que a Melanie tá viva ou tá morta. Até o próximo vídeo. Tchau!